Acredito que o Zagallo, em relação à importância para o nosso futebol, principalmente brasileiro, ele tem a mesma importância de um Pelé. Voltou ao clube que o revelou. Estou no meu ninho. Meu ninho é o Flamengo, pô. Eu comecei a minha carreira e joguei no juvenil do Flamengo em 1950. Então, para mim, isso é glorioso, eu estar hoje aqui no Maracanã dirigindo o Flamengo. E isso mudou a história do futebol, a ponto do Guardiola, que é o grande técnico do momento no futebol mundial, já ter dito mais de uma vez: meu avô me contava como o Zagallo fazia a seleção brasileira jogar, meu pai me contava como o Zagallo fazia a seleção brasileira jogar. Meus amigos, que início de ano, né? Tá difícil, cara, sinceramente. No dia 1º perdemos o Denir, o nosso Denir, e agora perdemos o Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos. Ontem, por volta de 23h40, ele veio a nos deixar. Vai fazer muita falta, né? O maior patriota deste país nos deixa aos 92 anos. Separei para vocês alguns cortes em homenagem ao Zagallo. Ele merece todo tipo de homenagem, né? Nunca é demais homenagear este grande patriota. Não tem um cara que defendeu a seleção brasileira como ele, Mário Jorge Lobo Zagallo. Vamos lá então, começando aqui pelo Romário. Olha só o que ele falou do Zagallo. Na verdade, eu acredito que o Zagallo, em relação à importância para o nosso futebol, principalmente brasileiro, ele tem a mesma importância de um Pelé. O Zagallo realmente sempre foi um vitorioso, tetracampeão mundial, deixou um legado importante para todos nós. Hoje é um dia triste para o futebol. Todos sabem que a minha relação com o Zagallo, na verdade a gente não tinha nenhum tipo de relação, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que admitir, até porque eu vivi no futebol durante muitos anos, o Zagallo realmente, eu posso dizer que é um dos grandes ícones do nosso futebol, que sempre representou bem o futebol brasileiro, um dos caras mais conhecidos do futebol do planeta, quando se fala em pessoas vitoriosas. Então, assim, da minha parte, eu queria só desejar, dizer que é uma tristeza muito grande, ver sentimentos para os amigos e familiares, mas que realmente o Zagallo vai ficar eternamente na nossa memória, assim como o Pelé. Em 94, para terminar, alguma passagem que vem logo à cabeça, marcante, mesmo que vocês não tinham tanto contato, que você guardou na cabeça daquele título mundial? Cara, já tem tanto tempo que muita coisa eu nem lembro, né? Mas com certeza a gente teve vários momentos que a gente junto comemorou aquele título, e por mais que o Zagallo naquele momento ali não fosse o treinador oficial foi o Parreira, na verdade o Zagallo tem uma importância muito grande para a história do futebol brasileiro no que se refere ao mundo do futebol. Zagallo, um homem que venceu 2 Copas do Mundo como jogador, 58 e 62, e outras 2 na comissão técnica, treinador em 70, coordenador em 94. O único tetracampeão do planeta. Uma lenda do esporte brasileiro forjada na Tijuca. Foi no bairro da Zona Norte da capital que Mário Jorge Lobo Zagallo cresceu e se tornou um competidor apaixonado. Primeiro veio o tênis de mesa, no América, o maior clube da vizinhança. Depois veio o futebol. E os primeiros passos como jogador profissional foram no Flamengo. 8 anos entre 1950 e 1958. Graças ao que fez com a camisa rubro-negra, Zagallo chegou à seleção. No Flamengo, o destaque foi o tricampeonato carioca, 53, 54 e 55. Décadas depois, como técnico, voltou ao clube que o revelou. Estou no meu ninho. Meu ninho é o Flamengo, pô. Eu comecei a minha carreira e joguei no juvenil do Flamengo em 1950. Então, para mim, isso é glorioso, eu estar hoje aqui no Maracanã dirigindo o Flamengo. Foram 3 passagens como treinador, 2 títulos cariocas. O mais emocionante, em 2001, inclusive, foi o último da carreira. E foi com estilo. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem
Quem somos nós? É o preto e vermelho. O preto e vermelho é que manda aqui. Zagallo ainda treinou Emocionante, outros né? 3 grandes clubes do Rio. No Fluminense, foi campeão carioca em 71. Até arrepia. Com humildade e pode se levantar um campeonato. E aí está a resposta. No Vasco, 2 passagens e 99 jogos, mas sem títulos. E a nossa obrigação agora é de ganhar dentro de campo. Agora a carreira de treinador começou mesmo no Botafogo. Primeiro, ele foi atleta do clube logo depois que deixou o Flamengo, em 58. Jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Didi. Seguiu em atividade até a aposentadoria dos gramados em 65. E aí, recebeu o convite para comandar o time. Foi quando um certo número apareceu na vida dele. Não é o 13 da sorte, é o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devota de Santo Antônio, e aí eu aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com 13. 13 de junho, dia de Santo Antônio. O número embalou o bicampeonato carioca do Botafogo, comandado por ele em 67 e 68. Se o Jairzinho não sai de campo, eu tenho certeza absoluta que o time não se descontrolava da maneira que se descontrolou. Foi escolhido para estampar a estátua erguida pelo Botafogo em homenagem a Zagallo. Está em frente ao Nilton Santos. A camisa é do Brasil e a postura é de jogador. Mas o que ele amava mesmo era liderar fora de campo. Vou falar que eu preferia ser técnico, pelo sucesso que eu tive. Um sucesso inquestionável que sempre esteve acompanhado de um sotaque carioca. Isso eu tenho que repetir no mundo, porque só tem um brasileiro que conseguiu 4 títulos como jogador, 58, 62, 70 como técnico e de 94. Obrigado, Zagallo. Você foi o maior. O Maradona a gente está aqui para reverenciar, né? Mais uma das lendas do futebol, não vou nem dizer brasileiro, mundial, né? Porque pelas mensagens que a gente viu desde ontem à noite, quer dizer, essa grande referência, né? Para todos nós que militamos no futebol, eu falo que a minha geração tem que ter uma gratidão muito grande por tudo aquilo que o Zagallo fez antes e depois. Né? Das ideias que trouxe sem saber que estava trazendo, né? Que a gente comentava. Foi as coisas mais importantes, talvez, e o que ele mais trouxe, né? Que foi 1958. A gente já viu até há bem pouco tempo aqui o jogo entre Brasil e Suécia, né? Ele fazendo aquele ponto esquerda recuado, coisa que não existia naquele momento, e ele revolucionou um pouco essa posição que ele jogou durante muito tempo. E 12 anos depois, já como treinador da seleção em 1970, conseguiu juntar Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho. 4. Gerson. Mas o Gerson não era camisa 10. Eu falo camisa 10, né? Porque eram 4 camisas 10 que naquele momento ele conseguiu fazer com que esses caras jogassem junto, e foi a seleção que mais encantou todos nós. Mas eu disse, acima de tudo, recebam com muito carinho Mário Jorge Lobo Zagallo. E assim ele foi recebido com carinho, e depois ele fez questão de, emocionado, me agradecer. Esse era o Zagallo, a grandeza do Zagallo. Ele tinha uma capacidade de fazer as coisas, de trazer o bem para o futebol, absolutamente inigualável. Se nós voltarmos à Copa do Mundo de 1958, o Zagallo ele era um ponto esquerda. Ele sabia driblar, ele sabia ir para a linha de fundo, ele sabia fazer gols, tanto que fez um belíssimo gol na final contra a Suécia. Mas ali em campo, ele desenhou ou criou um novo desenho para o futebol mundial. O Formiguinha. Ele fazia o papel do atacante, mas ele voltava ao meio-campo, ele ocupava o meio-campo, ele preenchia o meio-campo. E isso mudou a história do futebol, a ponto do Guardiola, que é o grande técnico do momento no futebol mundial, já ter dito mais de uma vez, meu avô me contava como o Zagallo fazia a seleção brasileira jogar, meu pai me contava como o Zagallo fazia a seleção brasileira jogar, e o meu futebol é inspirado naquilo que o Zagallo criou no futebol. Eu acho que nesse aspecto não é necessário dizer mais nada. Como ser humano,
admirável, como ser humano admirável. Ele tinha umas ranzinzices dele, digamos assim, né? Às vezes um pouco ranzinza. Quem nunca? É isso, Maria, quem nunca? Mas ele chegava à emoção. Eu me lembro de uma entrevista que fiz com ele, num treinamento. Ele largou um pouco o treinamento para me dar uma entrevista na Copa de 98, em Lesigny, na França. Ele foi às lágrimas de uma forma, porque eu comecei a lembrar a vida, as dificuldades, as vitórias, as conquistas, as derrotas. Ele foi às lágrimas de uma forma que só um ser humano muito bom pode sentir aquilo. Então, ele passava isso para as pessoas. A última vez que encontrei Zagallo foi no desfile da escola de samba. O filho dele me disse: papai está ali e quer falar com você. Ele já tinha uma dificuldade de ficar em pé, eu o abracei e choramos juntos. Então, esse era o Zagallo. E como técnico nem se fala. Por que o Guardiola fala isso? Por que os jogadores falam isso? Por que eu falo isso? O Zagallo pegou 4, 5, camisa 10 e botou todos eles para jogar na seleção de 70. O Zagallo criou uma seleção que, indubitavelmente, sem nenhum questionamento, claro, os mais jovens vão citar agora alguma coisa, o maior time que já foi montado na história do futebol. Foi o time da Copa de 70, com o Gerson, com o Pelé, com o Rivelino, com o Tostão, com o Jairzinho. Meu Deus do céu, com o Carlos Alberto. Mas o do meio campo para frente, como ele conseguiu juntar do mesmo time Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino. Ele pegou um monte de camisa 10 na sessão do Clodoaldo, botou todo mundo para jogar. O Zagallo é gênio. Olha, me deixa falar mais uma coisinha, Maria. O Zagallo, ele tinha as coisas dele, essa coisa da amarelinha, essa paixão pela seleção brasileira. Estamos passando um momento tão ruim de seleção brasileira, de futebol brasileiro, mas o Zagallo tinha aquela fixação com o número 13, né? E ele criava palavras, ou juntava palavras que dessem 13 letras. Você tem aí um papel e uma caneta, ainda usa essas coisas antigas? Ou então escreve no seu celular, por favor, uma coisinha que eu quero falar. Escreva aí, Zagallo, não se esqueça, com 2 L's, eterno. Por favor, 13 letras. Esse é o nosso querido Zagallo. Zagallo, deixa eu mandar uma mensagem para ele agora. Você foi brilhante, como profissional, como ser humano, um nível diferenciado no mundo do futebol. Parta com Deus, Zagallo. Deus vai recebê-lo muito bem. O número 13 vem também porque é o dia de Santo Antônio. E ele se casou com Dona Alcina no dia 13 de janeiro de 1955. Então, Zagallo certamente será recebido com todo o carinho por Deus. E tenho certeza, Maria, Thiago, de que ele vai brilhar muito, com muita luz, agora em uma outra dimensão. Zagallo foi o maior vencedor de Copas do Mundo, como jogador e como técnico, né? E coordenador técnico de seleções. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Por isso que eu falei que Zagallo é o maior de todos os tempos, como técnico e jogador, ganhando, vencendo, logicamente, Copas do Mundo. Cara, vai fazer muita falta para o futebol, né? Essa figura do Zagallo, que é muito importante, que inspirou vários atletas, vários jogadores técnicos. Cara, eu me emocionei aqui porque quem ama futebol se emociona, né? O mundo do futebol perde um dos maiores craques de todos os tempos, dentro e fora de campo, como jogador e como técnico, e o Brasil perde uma lenda. Zagallo eterno, tem 13 letras, e fica aqui a nossa homenagem para o Zagallo, para a família, para os amigos, e que Deus possa confortar os familiares, que não deve ser fácil, né? Passar por esse momento não é fácil para ninguém, e esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo é para dar força para a família, porque nós aqui reconhecemos o grande ser humano que foi o Zagallo. E o Zagallo é eterno, o Zagallo partiu dessa para uma melhor, vai brilhar em outra dimensão da agora para frente. É isso, galera. O dia hoje amanheceu mais triste para nós, só que o céu amanheceu mais feliz, né?
com a chegada do Zagallo. Valeu, muito obrigado a todos, saudações, fui!